Subi o morro numa manhã cinzenta de novembro, guiado pelo rumor de que alguém, entre as vielas, aceitava contar o que nunca chegara às páginas dos jornais. Era fácil se perder ali, entre muros descascados e varais coloridos, mas mais difícil ainda era escapar do peso das ausências. Penélope, conhecida como Japinha do CV, não era só estatística subindo no painel da PM, nem símbolo ora temido, ora admirado. Era uma presença que vagava silenciosa, fazendo parte do asfalto, das esquinas, das memórias de quem ficou. Poucos dias após a mega operação policial, silêncio e desconfiança pairavam mais fortes que nunca. O murmurinho sobre a rainha do crime disputava espaço com o medo, mas persistia entre cada fio pendurado e a fumaça fina das casas. Foi numa dessas casas, de portão enferrujado e parapeito florido, que encontrei Clara. Clara era discreta, olhos atentos. Reconheci nela aquele jeito típico dos que sobreviveram demais. Ríspida no falar, mas generosa ao oferecer café. Sentamos à mesa, e só quando o ruído distante do rádio diminuiu, ela pouco a pouco abriu as portas que protegiam o passado. Você quer saber da Penélope de verdade? Não da que aparece na televisão? Perguntou com aquela mistura de ironia e cansaço. Assenti, mostrando o velho caderno de anotações, esperando mais do que manchetes. Queria ouvir sobre as rachaduras, a menina e o mito, o que ficou perdido entre a infância e o fim estampado nos telejornais. Clara começou devagar, como quem mede cada palavra. Lembrou de anos atrás, de Penélope magra e espivetada, sempre correndo para ajudar a mãe com as quentinhas, rindo alto na saída da escola pública, cabelo apanhado num rabo de cavalo e uniforme amarrotado. O pai sumira cedo, desaparecido pelo mundo, dizia-se no bairro, e a mãe, batalhadora, dividia-se entre o fogão improvisado e as contas que nunca fechavam. Ela era diferente, disse Clara. Não era só bonita, era inquieta. Não abaixava a cabeça para ninguém, nem para os meninos mais velhos que faziam graça na escadaria. Já era coragem, mas também aviso de que ia dar trabalho. As duas cresceram juntas, suas infâncias costuradas entre lajes, brincadeiras e segredos murmurados debaixo de poste. Clara enfatizava o quanto a amizade delas se construiu na escassez. Dividiram pão, sandália, sonhos de sair dali para um lugar bonito, onde as notícias não fossem sempre sobre desgraça. Mas, ao atravessar a adolescência, apareceram diferenças. Penélope fora se afastando, trocando risadas por olhares desconfiados, preocupações de menina por conversas que Clara já não acompanhava. Eu ainda a via no portão, mas ela estava sempre no telefone, com aqueles carinhas da moto, mexendo em dinheiro, usando uns perfumes caros. A mãe dela nem sabia de onde vinha tudo isso. Lembra Clara, um sorriso triste nos lábios. O processo de transformação de Penélope foi rápido. Primeiro vieram os pequenos favores. Entregar uma encomenda aqui, fazer um recado ali, sempre para amigos, com correntes grossas e celulares reluzentes. Depois, as roupas mudaram, o comportamento também. Mas foi pelas redes sociais que ela ganhou projeção. Selfies ousadas, legendas provocantes, fotos ao lado de motos e carros com placas cobertas, em festas que ninguém do morro sabia como entrar. A cada curtida, Penélope parecia crescer. Ganhou o apelido de Japinha pelo rosto delicado, traços orientais herdados da avó distante, e logo se tornou caso comentado até fora do bairro. Jovens da comunidade copiavam seu estilo, sonhando também em sobreviver do jeito fácil. Mas o poder tem preço. Com pouco mais de 20 anos, já frequentava as reuniões do grupo de DOCA, o chefe do tráfico, tornando-se figura-chave na proteção de rotas e pontos de venda. Era temida. Basta uma palavra sua para que alguém sumisse, segundo Clara. Quem vê de fora pensa que era só glamour,
alerta a amiga. Mas ela tinha sangue nas mãos. Não gostava de quem era X9 e não hesitava se tinha que corrigir alguém. Vi ela subindo o morro de colete, armada, mais de uma vez. Ninguém falava alto na presença dela. Penélope usava o medo como armadura, mas também precisava de admiração. E as redes foram vitrine para isso. Cada foto com arma, cada vídeo ostentando dinheiro, era um recado. Ela não jogava no mesmo time das meninas de unha feita da Zona Sul, mas mandava no próprio território. Por trás desse poder, havia fissuras que ninguém via. Clara confidenciou, baixando o tom. Eu sabia que ela chorava sozinha, às vezes. Tinha raiva de quem a julgava, mas tentava proteger os irmãos menores, mandava dinheiro para a mãe. Nem tudo era para se mostrar, sabe? As histórias de brutalidade eram conhecidas. Falava-se de retaliações, de sustos encomendados, de recados dados por ela sem pestanejar. Algumas vítimas eram rivais, outras só desafetos no bairro. Nas noites tensas após operações da polícia, era Penélope quem organizava fugas, acalmava os soldados mais jovens, avisava sobre movimentação das viaturas. Ela virou o braço direito do Doca. Cuidava da segurança dele. Não era só mulher do chefão, como os repórteres gostam de dizer. Ganhou respeito mesmo, revela Clara, com um misto de orgulho e desconforto. O que poucos sabiam, e Clara me revelou olhando de relance para a janela, como temendo ser ouvida, era que Penélope também cuidava de negócios paralelos. Organizou, por conta própria, um pequeno esquema de empréstimo de dinheiro. Ajudava algumas mulheres a vender bolo e, secretamente, financiava a compra de material escolar para as crianças do beco. Era contraditória. Um pé no crime, outro tentando não deixar o lugar afundar de vez. Resume a amiga. Com o tempo, Penélope se tornou uma figura central e controversa, não apenas para o comando, mas para tudo e todos que circulavam pelo morro. Jovens viam nela uma inspiração torta. Para alguns, era um símbolo feminista de resistência num cenário brutalmente masculino. Para outros, era só mais uma história prestes a terminar mal. Clara se recorda do quanto a amiga sabia manipular sua imagem. Ela gostava de aparecer, mas também sabia quando sumir. Quando as coisas esquentavam, Penélope desaparecia por dias, reaparecendo depois como se nada tivesse acontecido. Havia rumores de que mantinha um pequeno esconderijo em outro morro, propriedade cedida por gratidão a um antigo favor ao grupo de Gadernal, outro líder local. Não eram só os chefes que a respeitavam. Moradores comuns também a temiam, mas reconheciam nela uma presença que, por vezes, fazia mais pelo bairro do que certos políticos. Garantiu o gás de uma creche, ajudou na reforma de um campo de futebol de terra batida, garantiu o salário de uma professora voluntária. Fazia para ser temida, mas, no fundo, queria ser lembrada como alguém que mudou a vida de alguém, diz Clara. Mas esse poder vinha junto do isolamento. Já não podia confiar em quase ninguém. Algumas amigas antigas sumiram por medo, outras se afastaram por moral. A exceção tinha sido Clara, que, apesar de tudo, nunca parara de abrir a porta, nem quando a polícia fazia batidas. Na intimidade, Penélope vivia um romance marcado pelo segredo e pelo risco. As festas do alto do morro, o jantar improvisado em fins de domingo, quase sempre eram momentos ao lado de Doca, o chefão. Era um amor de guerra. Nunca sabia se ia dar certo, mas os dois acreditavam que estavam vencendo o tempo, conta Clara. O casal raramente era visto de mãos dadas em público. O ciúme do tráfico é perigoso, e alianças mudam rápida e violentamente ali. Pedro Bala e Grandão, outros nomes de respeito, também giravam pelo círculo dela. Uns dizem que por lealdade, outros por temor de retaliação. Penélope não era só enfeite do alto, nem primeira-dama. Fazia reuniões com advogados,
Orientava mães a não deixarem seus filhos sozinhos tardes demais. Coordenava coletas de impostos para não prejudicar famílias conhecidas. Mas, no fundo, contava Clara baixinho. A solidão batia forte. Ela dizia que o único momento em que relaxava de verdade era quando brincava de penteado nas crianças, na casa da mãe. Era aí que ria de verdade. A fama, impulsionada por uma internet cada vez mais onipresente, trouxe exposições, mas também perigos inéditos. Penélope era seguida por mais de 50.000 pessoas. Suas postagens provocavam discussões acaloradas, até fora do Rio. O curioso é que, segundo Clara, metade do que viralizava não retratava nem metade da pessoa real que ela era. Ela falava comigo: Clara, tudo ali é pose, mas nunca deixe pensar que por trás do sorriso não tem dor. Relembra. A ascensão vertiginosa trouxe ameaças de todos os lados. Influenciadores de comunidade rival tentavam desmoralizá-la. Perfis falsos espalhavam boatos. A polícia, por sua vez, monitorava cada postagem em busca de pistas sobre operações e movimentações do tráfico. Certa vez, relata Clara, um plano quase foi descoberto porque Penélope, distraída, postou uma foto com localização ativada. Tivemos que sair correndo, esconder gente, apagar digital. Ali ela aprendeu. Fama demais atrai morte. O status, contudo, também garantia privilégios. Penélope tinha passe livre nos bailes, recebia presentes, modelos queriam tirar fotos próximas. Ela virou tipo rainha de um carnaval sem fim. E como toda rainha, sentiu o peso da coroa. Traduz a amiga. Por trás da imagem de mulher poderosa, havia crises que ninguém publicava. O que os jornais não sabiam era o quanto Penélope, à noite, escrevia cartas para si mesma. Queria largar tudo. Confidenciava à amiga. Sabia que ia acabar triste, mas não tinha como sair. Clara me mostra, cuidadosamente, uma dessas cartas. Um presente clandestino, guardado há meses, escrita com letra trêmula num caderno velho. Tem dia que penso que o respeito vale menos do que a paz. Aqui, cada ano parece um prêmio, mas também uma praga. Rezo. Para minha mãe não chorar. Para minha irmã não crescer sem exemplo. E eu? Nem sei mais quem sou. Penélope, ou mito. Mais que tudo, Penélope parecia presa em papéis que a tragédia lhe impunha. Filha, combatente, influenciadora, musa do crime. Esperança e ameaça ao mesmo tempo. Foi nesse ponto que Clara confessou pela primeira vez em voz baixa. Ela tentou sair, procurou emprego por baixo dos panos, pensou em fugir com dinheiro escondido. Mas toda vez que alguém ia junto, algo dava errado. E ela, no fundo, não conseguia confiar em ninguém. O tempo passou e o ambiente no morro foi ficando cada vez mais tenso. Depois de uma série de operações policiais em comunidades próximas, Penélope soube que estava sendo cada vez mais vigiada. Paranoia virou rotina. Mudava de endereço, trocava de chips, reduzia as festas. Clara conta que, nesses dias, a amiga parecia carregando o mundo nas costas. Ela não dormia mais de verdade. Quando ficava na rua, sempre de costas para a parede. Sabia quem era, mas não sabia mais quem se tornaria. Desabafa Clara. Nesses intervalos de preocupação, Penélope se aproximava novamente da família e tentava fazer pequenos atos de redenção. Mandava dinheiro para ajudar vizinhas, buscava crianças na escola, organizava festas juninas para integrar o bairro. Mas sempre voltava ao ciclo dos encontros perigosos, das reuniões fechadas, dos recados passados à bala. Clara relembra um episódio que nunca saiu da cabeça. Certo dia, Penélope veio à sua casa ensanguentada, olhar perdido, dizendo apenas: deu errado. Era o rescaldo de um confronto entre traficantes rivais. Ela queria silêncio, colo, e por algumas horas deixou cair toda a armadura. Chorou, pediu desculpa, disse que nunca escolheria aquele caminho de novo.
Foi nessa noite que Clara percebeu, com dor, que a amiga jamais conseguiria fugir do próprio destino. No bairro, a fama de Penélope era cada vez mais ambígua. Havia quem lhe desse bom dia agradecido por alguma ajuda recebida, enquanto outros mudavam de calçada ao vê-la aproximando-se, temendo represálias inesperadas. O poder dela era saber que podia tanto ajudar quanto destruir, explica Clara. As redes sociais continuavam a todo vapor, mas Penélope começou a deixar rastros de dúvida e cansaço em pequenas postagens, frases filosóficas, fotos menos glamurosas, até mensagens subliminares sobre a visão de quem vê o topo e sente o abismo chegando. Internamente, confidenciava à amiga que só queria uma vida normal. Mas, cada dia, isso parecia mais improvável. Ela me disse bem baixinho: quando escurece, a gente já sabe quem vai sobreviver até amanhã. E eu sei que meu nome é o mais falado na rádio da polícia, conta Clara. Foi então que um rumor começou a tomar conta do morro. Uma grande operação policial estava prestes a acontecer. As lideranças do crime começaram a se mover. Doca, Pedro Bala, Grandão, todos em alerta. Penélope já não deixava a comunidade. Dormia em casa de aliados. Mantinha contato apenas por aplicativos criptografados. Na véspera da Operação Contenção, Clara conseguiu conversar com Penélope uma última vez. A noite foi longa e pesada. Naquele encontro, a Japinha parecia já ter aceitado o próprio desfecho. Se eu sumir amanhã... Lembra que o pouco que tentei fazer foi para não virar pó. Diz para minha mãe que eu queria ser professora, não dona do morro. Diz para minha irmã não seguir meus passos. Clara relata que, nesse instante, percebeu o lado mais vulnerável da amiga. Não a combatente de colete, mas a menina que, entre lágrimas, mostrava que não havia saída para quem nasce entre o abandono e a promessa do poder. Ela me abraçou, foi forte e rápido. O cheiro do perfume ficou, mas a presença já parecia distante. Ela sabia, e eu sabia. No morro, a gente sempre sabe quando vai terminar. Noite de vigília. Durante a noite anterior à operação, o clima na comunidade era de pesadelo compartilhado. Helicópteros cortavam o céu, carros blindados estacionavam em vielas estratégicas, mães recolhiam filhos cedo para casa. A maioria sabia que algo grande estava para acontecer. Só não sabia quem seria o alvo principal. No bairro, ninguém pronunciava o nome dela. Era perigo demais. Penélope virou segredo. Virou silêncio, conta Clara. No rádio, a notícia já esfriava os corações. A operação prometia limpar de vez a comunidade mais famosa do Rio. Do outro lado do telefone, Penélope mandou a última mensagem para Clara. Se der ruim, faz o que te pedi, tá? A vida por aqui nunca foi nossa de verdade. A manhã de 28 de outubro de 2025 amanheceu diferente. Uma nuvem escura pairava sobre o complexo. Não era só a confirmação do clima, mas o pressentimento pesado que se espalhava por cada janela. Parecia que todo mundo tinha medo de abrir a porta e testemunhar o inevitável. Clara lembra da tensão. O rádio anunciava confronto, helicópteros rugiam no céu, mães choravam baixinho. Eu rezava, mas já sabia. No morro, reza é mais costume que esperança. Toda a rotina foi interrompida. O posto de saúde não abriu. Escolas fecharam. O pão da padaria ficou para o dia seguinte. Ao longo das horas, Penélope trocava mensagens rápidas com Clara. O medo transparecia entre frases curtas, lapsos de silêncio e o som distante das rajadas de fuzil. A última mensagem foi simples. Tô cercada, mas não vou correr. Cuida dela por mim. Depois do meio-dia, ecoaram os boatos. Encontraram o corpo da Japinha. Uniforme camuflado, colete, botas táticas, rosto marcado. O bairro se encolheu em silêncio respeitoso e cauteloso. Durante minutos, ninguém ousou abrir janelas ou comentar além dos sussurros.
Clara só lembra do sol ficando alaranjado, do rádio diminuindo o volume e de uma sensação de ausência, como se o morro tivesse perdido uma peça de si. A notícia se espalhou em questão de minutos. Os sites estampavam a imagem, as manchetes faziam contagem de mortos, as autoridades declaravam vitória. Japinha do CV morre em confronto durante mega operação. Mais de 121 mortos, armas apreendidas, rotina mudada, comunidade em estado de pausa. O circo midiático se instalou. Repórteres batiam foto do portão, perguntavam sobre a musa do crime, buscavam depoimentos de vizinhos, mas poucos tinham coragem de falar. Clara se recolheu, acolheu a mãe de Penélope, ajudou a proteger os irmãos da curiosidade exausta dos jornalistas. O que doeu não foi ver gente apontando, foi ver a mãe dela chorando em silêncio, rezando por um corpo que a polícia levou sem nem pedir respeito, diz Clara. Nos dias seguintes, a comunidade ficou em estado de profunda suspensão. Crianças voltaram a brincar, mas agora olhavam para trás, desconfiadas. Mulheres acendiam velas, outros mudaram de bairro. Muitos trancaram janelas para não escutar o eco dos tiros. A escola demorou uma semana para abrir novamente. Rituais que marcavam a vida agora eram regidos pelo receio. Clara explica que, depois de toda a exposição, poucas pessoas tinham o desejo de pronunciar o nome de Penélope em voz alta. Respeito e precaução. Essa era a lei invisível dos dias seguintes. Tudo era luto. Tudo era segredo. Nem as crianças sabiam mais distinguir entre mito, lenda e perigo. Ela virou história, sim, mas uma história ferida. Resume. Por dentro, Clara lutava para honrar o pedido da amiga, proteger a irmã menor de Penélope, ajudou com aulas, buscou apoio, organizou campanhas discretas para que ninguém precisasse enfrentar sozinho a ausência de uma das figuras mais intensas que o bairro já conheceu. Era minha amiga, mas também era a marca do tempo ruim. O morro nunca mais foi igual, confessa. A mídia e mesmo muita gente da comunidade nunca souberam de certos detalhes íntimos. Clara, em um momento de confiança, revelou alguns deles. Penélope, apesar de todo o poder, sentia culpa pelo sofrimento imposto à própria família. Chegou a tentar pagar tratamento médico para uma vizinha baleada sem que ninguém descobrisse. Guardava uma caixa de cartas não enviadas, onde escrevia sem filtro nomes dos que ajudou e dos que prejudicou. A lista, segundo Clara, era longa e dolorida. Dizia que só confiava de verdade em crianças. Elas não julgam, não cobram, não traem. São o que eu queria ter sido se o mundo permitisse. Nunca matou ninguém com as próprias mãos. Embora tenha dado ordens para sustos e retaliações. Era cruel por fora e dilacerada por dentro, nas palavras sinceras da amiga. O dinheiro nunca bastou. Penélope sonhava secretamente em sair do morro, abrir uma pequena lanchonete, ser reconhecida por bondade, não por medo. Clara relembra um último conselho recebido. Nunca confunda respeito com poder. O respeito verdadeiro vem do bem que a gente faz, não do medo que a gente impõe. Essas revelações não cabem nas estatísticas das operações, nem faziam parte dos vídeos virais. São pedaços de uma vida que não se explica por manchete, mas que continuam ecoando nas vozes de quem ficou, nos sonhos interrompidos pelo ruído das sirenes, no silêncio que pesa mais a cada noite. O tempo foi passando e a figura de Penélope, agora apenas um nome entre muitos em manchetes sangrentas, se transformou numa espécie de lenda doméstica. Para alguns, era a rainha caída, símbolo de uma geração sem opções. Para outros, apenas a lembrança amarga do que o caminho do crime inevitavelmente reserva. As crianças do bairro, rapidamente, começaram a ouvir fragmentos da história através de sussurros ou das conversas dos mais velhos na padaria. Os mais novos nem sabiam direito quem ela foi de verdade.
Associavam o nome às fotos pixeladas, pintadas em muros pichados, e a grafites feitos por admiradores anônimos. Por outro lado, mães como Clara entenderam que havia, sim, uma missão por trás do fim trágico. A gente precisa ensinar que brilho demais apaga rápido. Não quero que ninguém confunda coragem com invencibilidade. Todo mundo é de carne e lágrima, até quem parece ferro. Clara passou a organizar pequenos encontros, rodas de conversa com adolescentes, especialmente meninas, para compartilhar o que aprendeu e viu. Sem jamais glorificar a vida de crime, alertava: respeito a gente constrói. Poder, quando vem do medo, cobra caro, e sempre chega à conta. Em segredo, guardava também bons momentos com a amiga, as pequenas festas juninas, os cafés entre confidências, a Penélope capaz de dar risada de si mesma, sonhadora, humana. Nunca deixei as lembranças boas se apagarem porque a tragédia veio rápido. Resistir, para mim, é lembrar de quem a pessoa tentou ser, não só de quem o mundo obrigou a virar. A morte de Penélope trouxe um tipo de mudança silenciosa. Algumas famílias decidiram partir, buscando vizinhança menos marcada por luto e esperança ferida. Outras, como a de Clara, aprenderam a sobreviver na ausência, adaptando-se a uma rotina em que a normalidade nunca mais seria a mesma. As festas voltaram, devagar. Risos, ainda que contidos, ecoaram novamente pelas vielas. Os bailes funk, que antes serviam de cenário para a ostentação de Penélope e companhia, agora tinham regras mais severas, menos ostentação armada. A polícia, por tempo, manteve presença constante, mas, aos poucos, o Estado foi cedendo espaço ao esquecimento de sempre. Jovens influenciadas por Penélope buscaram novos ídolos, algumas para se espelhar, outras para evitar repetir erros. Algumas meninas sonharam ser rainha do morro, mas Clara e outras mulheres do bairro lutaram para plantar outro tipo de sonho: ser professora, médica, empreendedora, qualquer coisa que pudesse desafiar com dignidade o círculo vicioso de sobrevivência precária. O grafite com o rosto de Penélope resistiu a algumas tentativas de apagamento. Para alguns, sinônimo de memória. Para outros, de alerta permanente. Ela foi lenda, mas também foi lição, dizia Clara, quando perguntada pela equipe de reportagem que, vez ou outra, aparecia querendo ouvir a voz do morro. Houve um segredo, no entanto, que Clara guardou e aqui compartilha, já sem medo. Pouco antes da operação fatal, Penélope entregou à amiga uma carta codificada, endereçada à sua mãe. Clara nunca teve coragem de entregar na época. Temia investigação, represália, perda maior. Só anos depois, trouxe à tona: mãe, eu tentei. Juro que tentei. O mundo é pesado aqui, e às vezes é fácil demais se deixar levar. Perdoa o que fiz. Perdoa por não poder ficar. Por não ter sido a filha de sorriso leve que você sonhou. Guarda minha lembrança boa. Dança por mim. Cuida da mana. Faz ela ser melhor do que eu fui. Era o testamento de alguém que se entendia mais do que vítima ou vilã. Alguém que, no caos, buscava amor e redenção. Clara chorou ao ler e diz que, naquele instante, sentiu a amiga finalmente livre do ciclo cruel da ausência. No caderno do repórter, as palavras de Clara ressoam junto das anotações frias dos primeiros dias. A gente aprende a sobreviver à falta. No fim, entender Penélope é entender um pouco do que falta para tanta gente. Falta de opção, de voz, de horizonte. Nas tardes longas do pós-luto, a comunidade recomeça pequenas rotinas. O cheiro do feijão invade becos. Crianças gritam jogos de bola. Vida que insiste. Alguns ainda sussurram lendas sobre a rainha do morro, uns em tom de medo, outros de nostalgia. Clara, antes calada, agora fala quando precisa. Repete o recado que recebeu e que tantos precisam ouvir. Não foi heroína nem monstro.
Foi humana, e cada escolha dela é lição para o próximo, e para a gente também. A última imagem, repetida no portão, é de esperança. O morro não muda de um dia para o outro, mas muda gente, muda sonho. Que Penélope sirva para lembrar. Fama apaga, falta fica. E é nela que a gente aprende a se virar. Com o passar dos meses, o movimento da vida ocupou de novo as ruas. Ainda ecoavam as discussões sobre a operação, as manchetes sobre Japinha do CV, as fotos e vídeos que resistiam em grupos privados. Mas quem conheceu Penélope de verdade sentia que a sua herança era mais sutil que qualquer reportagem. Clara viu jovens buscando nas redes as postagens antigas da amiga. Algumas meninas tentavam imitar o jeito firme de andar. Outros fugiam do assunto. Para muita gente, a história dela funcionava como parte de um aviso coletivo. Não existe caminho fácil, e mesmo para quem vence no crime, o fim nunca é gentil. A mãe de Penélope mudou de bairro, levou a filha menor, procurou recomeço onde ninguém sabia seu passado. Mandava de tempos em tempos mensagens para Clara, ainda preocupada com os sobrinhos, com sorte de nem sempre ouvir o nome da filha pelas ruas. No bairro, Clara continuou tentando plantar semente de mudança. Apoiou projetos culturais, ajudou outras mulheres em dificuldades, faz das próprias cicatrizes lição. Nosso chão ainda é difícil, mas a gente não se entrega fácil. E Penélope me ensinou isso também, diz, com o olhar voltado para a viela iluminada de fim de tarde. O morro sobrevive, se reinventa. E entre as silhuetas das casas, a história de Penélope ocupa o espaço de um eco. Não é celebrada, nem esquecida. É contada, reaprendida, transmitida com o carinho discreto de quem reconhece que ninguém nasce para o crime, mas pode ser tomado por ele através de laços invisíveis, fome, ausência, esperança ferida. Reuniões comunitárias passaram a ser frequentes. Pastores, professores, lideranças escolhidas pelo morro tomavam lugar nas decisões que antes cabiam só ao medo. Uma nova geração crescia, e Clara se tornou uma espécie de mentora, no que diz respeito aos caminhos possíveis para quem crê que merece mais do que o destino imposto. Honrar a história de Penélope virou um pacto íntimo para não repetir erros, mas também para não fechar os olhos para aqueles que ainda sofrem. Toda vez que uma jovem parecia tentada pelo brilho falso, um grupo de mulheres, liderado por Clara, buscava conversar, entender, acolher. Todos os anos, na data que marca a morte de Penélope, uma pequena vela é acesa na esquina, onde ela costumava rir durante a adolescência. Não é um culto ao crime. É uma lembrança que serve para pensar no futuro, reafirmando que a vida no morro não é feita só de tragédia. Em meio à tentativa de recomeço, Clara repete as histórias para quem tem coragem de escutar. Algumas meninas pedem conselhos. Alguns garotos perguntam sobre a fama. Outros querem só saber se é possível vencer sem sangue na mão. Eu digo sempre, parece impossível, mas não é. Vai do tempo, da paciência e de não deixar sonhar morrer tombado antes de crescer, diz Clara. E para quem não acredita, ela mostra as cartas de Penélope, os bilhetes escondidos, as fotos de infância. O que serve é lembrar que a gente pode mais, mesmo nas piores circunstâncias. O bairro não esquece. Fala baixinho, mas fala. Toda fraqueza vira motivo para fortalecer. Cada derrota é transformada em mural, poesia ou conselho. E Clara, agora, representa a geração das que resistem, aprendendo com os erros, ensinando com sinceridade. No último parágrafo do relato, o repórter responsável por escutar Clara e os demais se pergunta: o que resta contar quando tudo parece sempre girar em torno da violência? Ele deixa de lado as estatísticas, as cenas de confronto, os números da operação. Prefere fechar com as palavras sussurradas entre café e lágrimas na varanda de Clara. Penélope viveu rápido, foi vista demais
e compreendida de menos. Sua história é a de muitas, nascidas num Brasil que promete tudo e entrega quase nada. A operação que marcou seu fim é apenas um capítulo da tragédia maior, a da desigualdade, da ausência e do descuido. Mas enquanto houver gente como Clara, que ainda acredita na conversa, no café e na memória, o morro continua falando, e talvez um dia alguém finalmente ouça. E é assim que termina, não com a morte de Penélope, mas com a persistência da vida, não com a ausência de respostas, mas com a decisão de não se calar. No portão, Clara despede-se do repórter, com a promessa de nunca deixar que a história se perca no ruído das sirenes e de ajudar, todo dia, para que o morro seja lembrado pelo seu povo, sua força e sua esperança. E quando o sol finalmente se esconde atrás das casas, as vozes seguem resistentes.